E dando continuidade, então, ao Jornal da Regional, agora a parte 2 da nossa live, né, no Facebook Regional FM Descalvado. O pessoal que está acompanhando pela Regional FM 98.7, fizemos um breve intervalo, né? E agora, pessoal, todo sábado, no Jornal da Regional, o quadro Câmara em Destaque, tá? Com Eduardo Sagiorato. Vai ser top demais, vai comentar tudo que tá rolando na Câmara aqui de Descalvado. Então hoje, os seguintes assuntos serão abordados aqui no Câmara em Destaque, tá? Veto do prefeito derrubado. Requerimentos de informação de recursos aplicados, superávit financeiro, cobranças em geral e muita polêmica. É isso aí. Então esse é o Câmara em Destaque, começando hoje no Jornal da Regional. Eduardo Sagiorato, seja bem-vindo. Uma boa tarde. É boa tarde já, né? Já é meio-dia? Não, ainda quase. não. Ainda não. É bom dia. Tô acostumada a fazer a tarde aqui. Já ia falar boa tarde para todo mundo. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Mônica. Bom dia, André. Bom Lucas. Dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Regional. É um prazer, fiquei muito satisfeito pelo convite de participar com vocês aqui desse quadro, onde a gente vai poder discutir, esclarecer alguns pontos que a gente sente falta de discutir um pouco mais detalhado com a população. Nesse quadro a gente está pretendendo fazer acompanhamento das sessões da Câmara, aquilo que rola na Câmara, explicações sobre alguns conteúdos, que é, só para exemplificar, a gente assiste a sessão da Câmara e estão votando o projeto 13/2024, mas a gente... Quem escuta não sabe daquilo às vezes que está não se entende, tratando, né? então a gente vai tentar dar uma esclarecida nisso. Posicionamentos de executivo e secretarias que derivam dessas votações, desses posicionamentos em tribuna dos vereadores também, né? E os bastidores de política em geral, administração atual, nós vamos ter eleição esse próximo ano. Vamos ter pré-candidatos a prefeitos e vereadores. Vai ser bem agitado esse ano, Edu. Vai ser um ano agitado. Vai ser um ano bem agitadíssimo, ano eleitoral, né? Possíveis pesquisas eleitorais que a gente possa fazer por aqui, comentários sobre isso, desempenho dos pré-candidatos. E também, conversando com o Marcos aqui, possível debate a ser feito pela Regional FM com os candidatos. Legal, boa ideia. No período adequado. Vai ser um ano interessante. É um ano que tem que seguir um monte de regras, né, Eduardo? Tem várias coisas aí que não pode ser feita antes. É complicado o período eleitoral. É isso aí. E como tem que ficar atento. E como nós já dissemos, né, Mônica? Vai ser um ano bem agitado aí, esse Vai. ano de eleições, com certeza. Vai ser bem agitadíssimo, né? Vamos começar então? Vamos lá? Eduardo Sagiorato. É o seguinte, Eduardo. Temos assuntos da Câmara Municipal de Descalvado, né? Câmara em Destaque, começando hoje. Vamos falar aqui, o Eduardo, do requerimento do vereador Wagner Basto, né? O vereador aqui, ele está solicitando do Poder Executivo cópias dos processos licitatórios das festividades de Carnaval dos anos de 2023, ano passado, portanto, e agora 2024. No requerimento do vereador Wagner Basto, que está solicitando aí do controlador interno da prefeitura todas as informações dos valores, destinados às entidades assistenciais do ano de 2023, bem como a cópia de comprovantes de transferência, pagamento, extratos bancários, né, de contas relacionadas. Então, o que você me diz aí sobre esse requerimento aí do vereador Wagner Basto, Du? Eu acho que motivou isso, ocorreu aí uma divergência no repasse, acho que do Carnaval de 2023 para a área social. Isso acabou motivando o vereador a dar uma olhada nisso e fez esse requerimento, que a gente vai aguardar o retorno disso, né? Mas é importante saber, né, o valor dessa divergência, o porquê que se demorou tanto tempo para se apurar isso, né? Quais são as medidas tomadas para que isso não volte a acontecer, porque é uma situação que fica um pouco delicada, né? A gente tem que fazer um repasse, acaba não fazendo e acaba gerando certas dúvidas, e acho que é por isso que o vereador quer dar uma olhada nisso tudo. Mas para isso, eu acho interessante, quero deixar um convite aqui no ar para o Betinho, Bonani, o pessoal da CELT, o mesmo executivo, esclarecer esse ponto para a população entender, que a pior coisa que tem é comentários sem saber o que realmente aconteceu. Já vai direto na fonte, já tira a dúvida de todo mundo. Porque a pessoa certa já. Põe tudo em panos limpos. É importante. O pior, e ainda mais em épocas de eleição, é boato e manchar a figura de alguma pessoa, não dar oportunidade de esclarecimento. Então é bom para que isso fique bem esclarecido. O vereador está no papel dele de querer olhar de cobrar, isso. Né? Aproveitou isso para olhar o ano todo de repasse para a área social, para as entidades, que também é importante, até porque elas fazem um trabalho relevante para a cidade. Então é bom que isso seja apurado. Então estamos abertos, os microfones estão à disposição aqui do pessoal para fazer esse esclarecimento.
e esclarecer de acordo com aquilo que aconteceu, para que não paire dúvidas na comunidade em geral. Exatamente. E eu gostaria também, Eduardo Sajorato, que você falasse agora sobre o requerimento do vereador Ismael Francischini, tá? Que ele está solicitando do Poder Executivo o valor exato de quanto foi o superávit financeiro de exercício de 2023, o ano passado. Esse número não está apurado ainda, não está fechado, o superávit do ano passado ainda. Mas o que ocorreu também, e todo mundo acompanhou e sofreu um pouquinho na pele isso, foi o aperto que a Prefeitura passou o ano passado, o temor de não fechar as contas, principalmente a partir de setembro e outubro. Nós tivemos aí a Secretaria de Finanças fechando sistemas, cortando compras, reduzindo serviços. É uma época que era difícil até você consertar uma máquina. Sim. Era difícil você fazer. Interrompeu-se por um período muitos gastos da Prefeitura e aquilo gerou um certo desconforto, uma certa precariedade na prestação de serviço naquele período, mas o temor era o fechamento das contas. Naquele período, estornos de muitos empenhos foram feitos, algo em torno, isso vai ser apurado agora no fechamento, mas acho que em torno de uns 8 milhões de empenhos feitos foram estornados, tinha ali um restos a pagar ainda num certo valor, vai fechar com superávit, mas está apurando ainda esse valor. O fato é que a partir de outubro você já tem um histórico de receita e despesas que vem vindo, era para você ter tomado um cuidado um pouco antes, para não ter aquela correria de fechar sistema, de não poder gastar. Uma situação de planejamento efetivamente, principalmente no setor de finanças. Então, esse esclarecimento do Ismael é para realmente ver o que aconteceu, como é que foi a dinâmica desse processo todo, e vamos ver como é que fechou o ano, mas um pequeno superávit deve ter sim. Muito bem, deixa eu agradecer aqui, daqui a pouco a Mônica tem mais uma pergunta aí na sequência e eu vou agradecendo aqui nos intervalinhos o pessoal do Facebook, nós estamos ao vivo pelo Facebook e dizer para você o seguinte, tivemos a primeira parte, a primeira live, agora a segunda live, começando agora aqui o Câmara em Destaque com o Eduardo Sajorato e você pode assistir a hora que você quiser, porque depois fica lá arquivado, né, Luquinha? Fica lá, depois à sua disposição no Facebook. Você pode escolher qualquer horário, tá bom, gente? À tarde, à noite, a hora que você tiver um tempinho lá, fala, vou assistir agora aqui a live, os esclarecimentos aí do Eduardo Sajorato, você fica à vontade. E agradecer a rádio também, 98.7, pessoal tá lá. Nós estamos numa transmissão simultânea entre rádio e Facebook. Isso é muito bacana e é muito interessante, porque o pessoal que tá trabalhando, tá no rádio, tá ouvindo, o pessoal depois pode assistir lá pelo Facebook, lá que fica lá arquivado. Essa é a modernidade, é maravilhosa, né, Edu? É bom demais, né? É bom demais, dá oportunidade de todo mundo participar, Com né? certeza. Aproxima e a gente os agradece ouvintes, a todos. Verdade. Eduardo, eu gostaria agora de comentar sobre a multa por crime eleitoral. Já aconteceu a primeira do ano, hein? A primeira do ano eleitoral já aconteceu. Infelizmente, começando o ano. Porque as pessoas sabem que não pode É. e acabam cometendo esse erro, infelizmente, né? E pessoas que conhecem, que é do ramo político e continuam insistindo em fazer esse tipo de coisa. Vou estar falando então para vocês sobre esse assunto. Multa por crime eleitoral. A primeira do ano eleitoral por propaganda eleitoral antecipada no valor de R$5.000 ao cidadão Marcos Donizete Custódio Félix. Então vou estar lendo para vocês aqui a decisão judicial, tá? Ante o exposto, julgo procedente a presente representação que o Ministério Público Eleitoral da Comarca de Descalvado promove em face de Marcos Donizete Custódio Félix, qualificados nos autos, para confirmar a decisão em sede de tutela de urgência, determinando ao representado a retirada definitiva da publicação constante no seu canal, né, das redes sociais, da internet, além de outras publicações de mesmo conteúdo que porventura tenha realizado em outras plataformas, devendo o representado abster-se de realizar novas publicações de mesmas características, condenado o representado ao pagamento da multa prevista no artigo 36, terceiro da Lei 9.504/97, no valor de R$5.000. Então tá aí a primeira multa do ano, primeira do ano eleitoral. Não pode fazer propaganda antecipada, né, Eduardo? Vamos esperar que seja
Que seja a primeira e última, né? Primeira e última. Que fica de exemplo. É verdade. A política é uma coisa apaixonante e estimulante para muitas pessoas. Isso vem à flor da pele. O que precisa é lógico. A gente tem que ter um cuidado. Não é só naquilo que a gente fala, naquilo que a gente posta. É o período que se está fazendo. Exato. Isso. É claro que todo mundo tem suas preferências, tem seus candidatos, gosta mais de um candidato do que de outro, procura ajudar isso. O problema é que a justiça determina em que período você pode se manifestar de certa forma. E se não pode, não pode. O problema não é a manifestação em si. Eu acho que nesse caso não é nem a manifestação em si, mas o período que ela foi feita. O período, né? exatamente. Fora do período eleitoral permitido para se fazer esse tipo de publicação. É complicado. A gente torce para que, além de ser encaixado no período correto daqui para frente, que seja uma coisa produtiva, sem animosidade, sem ataques pessoais. Exatamente. Acho que a campanha tem que transcorrer em termos de objetivos, propostas e que assim decorra. É que, eventualmente, no afã de querer divulgar algum fato, algum candidato, você acaba escorregando nessa questão de e acaba prejudicando adequado. até o candidato. O candidato acaba ficando uma saia justa, né? No caso, exatamente. Uma saia justa, porque, como você falou, é pré-candidato. A gente vai falar aqui, eu falei aqui, a gente vai de novo entrevistar pré-candidatos. Tem que falar sempre, ou debates. Né? Nós vamos sempre fala sempre pré. Nós vamos ter um período onde a gente vai estar falando efetivamente com os candidatos. Isso, tem um tempo sim, para aí isso. já vai estar tudo certo, aí é uma né? coisa mais... As convenções, né? As decisões e Então, assim, o que a gente tem que tomar é realmente cuidado nesse período pré-eleitoral, que a gente chama assim, é pré-eleitoral para pré-candidato. Se ater nesse fato é muito importante para isso, né? Porque não é bom para ninguém isso. Não, recebemos inclusive vários, né, aqui, várias entrevistas, né, Mônica? Você lembra? Pré-candidatos. Sempre falamos aqui, né, nas nossas apresentações, sempre deixando claro, pré-candidato. Até porque ele pode ter problema, né? Então. Não pode, então a gente em nenhum momento, aliás, a gente em todo momento sempre falou pré-candidato. Nesse caso específico, foi uma campanha antecipada, não foi nada ofensivo. Campanha antecipada. Foi uma campanha antecipada não pode. no período pré-eleitoral. E como disse a Mônica, né, Mônica? Que sirva de alerta. A gente está aí no sirva de alerta, exato. Estamos ainda em fevereiro, quer dizer, começo do ano. Mas tem mais alguma coisa correndo que não saiu ainda. Teve mais denúncia, que eu tive conhecimento do Só não saiu ainda. Não saiu ainda. Mas tem alguns casos onde a multa, ela parte de, se não me engano, 55 mil chega a 95 mil. Dependendo da gravidade e de quem está fazendo. Olha aí. Então, assim, cada caso. Não é brincadeira. Cada caso é um caso. Né? Tá aí, esse daqui foi julgado, foi condenado e é isso. Mas tem outros casos mais rolando aí mais graves que pode trazer sérias complicações aí. Que coisa, olha hein, Eduardo? Vamos ver. Eduardo, tomar cuidado. Bom, vamos falar o seguinte agora. Vamos falar aqui do veto parcial, né? Veto parcial é de autoria do Poder Executivo a um projeto de lei da Câmara Municipal. A esse veto parcial aqui que dispôs o aumento salarial dos servidores da Câmara Municipal. E sobre esse veto aqui? A Câmara Municipal acabou dando um aumento de 10% para os servidores daquela casa, um aumento real acima da inflação. E isso vai mesmo sendo do Legislativo, isso vai para o prefeito. O prefeito fez um veto parcial. Isso tem que ir para o prefeito? Porque eu não entendi direito. Vetou, depois eles vetaram o prefeito? É um trâmite assim, a Câmara vota e vai para o prefeito. Ele pode vetar aquela votação, aquela decisão. Ele vetou até igualando os servidores do Legislativo com o aumento que tinha sido dado para os servidores da Prefeitura, no Executivo. Então ele vetou, achava que era inapropriado nesse momento. Até acabamos de falar aqui a crise que nós passamos ano passado, então está um pouco temeroso isso. Acho que o Executivo deu um aumento lá de 5 e pouco % para o servidor daquela casa, orientado, porque quando você faz um aumento, Mônica, de folha principalmente, é feita uma análise de impacto disso. Que impacto isso dá nas finanças da prefeitura, na despesa? Sim. Onde é que eu chego no limite prudencial? Eu estou chegando perto do limite prudencial, que eu não posso ultrapassar um valor de despesas com folha. Então, naquele momento, orientado pela Secretaria de Finanças, que é o setor que faz essa análise de impacto para orientar o Executivo, o Becão acabou dando 5. Diz que não era o momento, né? 5,60, acho que foi 5,60, um negócio assim de aumento para o servidor. A Câmara é um poder autônomo do Executivo, né? Tem autonomia dele para fazer, deu 10. O Becão vetou, falou assim, ele achou que não é o momento, né? Vamos deixar equiparado com o Executivo e tal. Mas isso volta depois o veto para o prefeito. Volta para eles para nós. Seguimos o veto do prefeito ou não? Mas quando voltou para os vereadores,
Eles votaram contra o veto do prefeito e passou a valer os 10% que Eles vetaram o Ah, prefeito. então aí valeu Eles 10. derrubaram o veto Derrubaram o veto do prefeito, isso. Então, os servidores da Câmara Municipal ficaram com os 10% de aumento e o do Executivo com 5% e alguma coisa. Ficou. Vai dar problema aí, né? Porque vai dar Tá polêmica. descontentamento, né? Porque você É, tem uma orientação de uma análise de impacto que foi Exato. feita te orientando o aumento e depois na Câmara você teve uma outra situação. Se eu sou funcionária tudo- pública, eu também ia querer os 10%. Então, é isso que Falar, dá. não, direitos Isso que é. iguais. Mas enfim, acabou acontecendo isso e isso Vai dar o que falar. vai prejudicar. Vai dar o que falar. Então tem vezes, até eu já olhando na pauta de segunda-feira, É, o Pinho, segunda agora. o Pinho tem uma indicação do Pinho pedindo pro Becão dar mais 5 para os servidores da prefeitura, para Então, equiparar com o Pra legislativo. ficar igual. Né, o Pinho já está tentando dar uma acomodada nisso, mas tem espaço isso na prefeitura? Exato. Como é que ficou essa análise de impacto que orientou o Becão a fazer o aumento? Então tudo isso tem que rever. Então não é uma situação que ficou muito confortável. Então vai dar né? muito pano pra manga, hein? Vai Próximos render, vai próximos render. capítulos, né? Próximos O problema capítulos. é assim, né? Imagina os vereadores também, então, os funcionários da Câmara estão lá, todos os dias com ele. Eles vão lá e falam, não vamos dar aumento. Então, é complicado também. É pra complicado lá, é complicado no É tudo executivo, é complicado complicado. no legislativo. É uma situação que fica desconfortável, né? Fica desconfortável. Exato. Não vamos conseguir padronizar para todo mundo, eles. É, mas vamos dar tanto X pra todo mundo. orçamentos pronto. diferentes, poderes Sim. independentes, acaba Sim. acontecendo isso. E infelizmente aconteceu, mas não tem o que fazer. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar, Vamos né? ver como é que Aguardar. caminha essa do Pinho agora, É pedindo verdade. 5 aí. Esperar. Vamos Torcer ver. pra dar certo. Essa nós Próxima vamos sessão. comentar sábado que vem. Sábado que Nós vem vamos ver a a gente fala. sessão de Todo segunda sábado pra agora. ver. Isso. Todo sábado agora, hein? Estreando hoje. Vamos isso. acompanhar. Legal, bacana. Cenas do próximo É capítulo isso aí. da Vamos Câmara. aguardar. E vamos ver, a gente não sabe o impacto, a gente vê o impacto que o Becão foi orientado, a gente não sabe qual foi o impacto estudado na Câmara. Né? Isso, é a verdade. mesa da Câmara decidiu, 10 Decidiu. colocou na mesa. Vamos lá. Deixa eu mandar boa tarde aqui, ó, pro... agora é boa tarde, meio-dia em ponto. Boa tarde pro Félix Favareto. Ele tá falando assim, ó, parabéns pelo programa. Grande oportunidade de esclarecimento de dúvidas da população a respeito de nossa política local. Obrigado pela audiência, viu, Félix? Deixou esse recadinho pra gente aqui na nossa live ao vivo. Edu, vamos finalizar então com a reforma da Câmara Municipal e inauguração do novo plenário do Legislativo? Vamos. Lucas, acho que você tem uma imagem aí, né, da sessão de segunda. Vamos lá? Pode passar. Agora, 1967, 19 de julho de 2023, que dispõe sobre a criação da trilha do produtor rural na forma que se designa. Agora, 1967, 19 de julho de 2023, que dispõe sobre a criação da trilha do produtor rural na forma que se designa. Tá dando, pessoal do rádio aí, ó, tá passando lá. Vamos lá. Ok, o pessoal do Facebook conseguiu visualizar aí como ficou o plenário, mas assim, na primeira disposição, segunda-feira passada, foi uma arrumação de mesas, um layout lá que ficou esquisito. Tá parecendo a Santa Ceia ali, com o pessoal ali, com os discípulos, ficou esquisito. Mas acho que não vai ficar assim não, acho que já até modificaram aí para essa semana. Mas a parte relevante que a gente tem que eu gostaria de citar, é que você tem um prédio que foi concebido com layout onde as mesas não ficavam desse jeito que eles estão querendo colocar agora. Então é apertado, fica difícil. Eles estão querendo, pelo que eu entendi lá, estão querendo que os vereadores sentem de frente para o público e não de costa como era antigamente. Mas eu acho que é bem mais produtivo. Não tem importância, eu acho, o vereador sentar de costa para o público. Ele não pode falar na tribuna de costa para o público. Então, acho que essa disposição de mesa ficou realmente esquisita. Mas, enfim, a parte relevante que eu queria dizer, e que eu acho que merece um acompanhamento, é que a gente precisa saber, e os vereadores também acompanhar, o valor dessa reforma, a licitação, o orçamento, que nós já estamos vendo aqui, a Câmara já está com poder autônomo, também faz a sua reforma, define o que quer fazer, independente do Executivo, mas eu acho que até a gente vai solicitar para a gente poder informar no próximo programa, né? Sim. Qual o valor dessa reforma, até quando vai, quanto se gastou. Até porque nós acabamos de falar aqui, nós tivemos estorno de quase 8 milhões de reais de empenhos realizados. Eu quero citar um aqui que eu participei. Certo. Eu estornei, me pediram para estornar a construção do novo prédio aqui no Viveiro Municipal, onde o pessoal ali não tem banheiro, não tem cozinha, não tem lugar para fazer café.
E o projeto que a gente ia fazer lá contemplava banheiro, vestiário, cozinha, refeitório, escritório, para que os chefes sentassem no mesmo ambiente de trabalho que você. Era uma obra, com tudo isso que eu falei, orçada em R$380 mil, R$386 mil, para favorecer uns funcionários que não têm sequer lugar para fazer um café. E foi estornado. A Câmara agora está fazendo uma reforma, ficou bonito, vai ficar legal. Quanto se gastou? Mas não é só isso. Qual é o custo-benefício do que se gasta? Porque a Câmara, para quem acompanha lá, 2, 3 pessoas frequentando a sessão da Câmara. Lógico que o dia a dia não é só a sessão da Câmara, mas são os funcionários que estão lá. Eu acho legal olhar quanto se gastou lá. Qual o benefício desse gasto que se teve lá. Porque a gente tem, hoje assim, austeridade com recurso público, acho que é fundamental. Então acho que vale a pena a gente também ir atrás dessa informação e trazer no próximo programa, mas é legal também a população ir lá conhecer. Porque não quero que a minha opinião, eu possa emitir uma opinião aqui, mas a população tem que ir lá ver como é que ficou a reforma. Eu acho legal ver também. Então acho que a gente precisa começar a olhar com mais cautela isso, né? Ô, Mônica, e o pessoal do WhatsApp aqui tá mandando, hein? Olha que bacana. Quer dizer, estamos estreando hoje o programa e o pessoal do Zap aqui já tá fazendo as suas colocações, perguntas, etc e tal, reclamação também. O Maurício do Centro, Eduardo, ele diz o seguinte: espero que o programa seja imparcial. Será. Com imparcial, certeza. não é isso, Du? Com certeza, imparcial. Quando eu conversei com o Marco, até recebi o convite para ele vir aqui, uma das coisas que nós conversamos, nós vamos divulgar o que for documentado, Sim. o que for falado em tribuna e o que tiver acontecendo que se tenha, que não vai ter boato. O imparcial, nós estamos num período eleitoral, é muito complicado você ser parcial em algum programa, por isso a gente tem aqui o compromisso de comentar fatos, O que você vem falar discursos é o resumo, né? e documentos. É um resumo. Nós acabamos de ver aqui uma condenação do Marcos. Nós estamos comentando, não estou comentando nada do Marcos. Nada, da condenação. Apenas da condenação que Estamos aconteceu. comentando aqui Foi reforma o da fato que Câmara. aconteceu. O fato. Estou comentando aqui reforma da Câmara, é o fato reforma da Câmara. Exatamente. Estou fazendo juízo de valor nem pessoal de ninguém. Espero que a gente consiga, eu pelo menos, até o fim assim. Sim, com certeza. O Tiãozinho do Milênio faz a seguinte colocação aqui. E o concurso sai dessa vez? As inscrições estão abertas, Abriu, né? você abriu. falou aí, né, Eu fiz a Mônica, matéria, hoje? eu li Ela a até matéria falou aqui já. agora há pouco. Vamos aguardar, Tiãozinho, ó. A gente tá divulgando aí. Eu O acho que edital sai. foi O edital, né? publicado O edital já. foi? Cida do Morada do Sol. Não concordo com o gasto da Câmara Municipal. A opinião da Cida do Morado. Estamos registrando aqui, tá, Cida? Cida, a gente nem sabe quanto foi. Nós vamos falar sábado para você Isso. ainda. Sábado tem... Pode ser que você concorde, pode ser que você discorde mais ainda. né? Por isso que Vai o Du- saber, por isso que né? o Du tá com a gente aqui, vai fazer esse levantamento lá e vai trazer todas as informações. Bom dia, estou ouvindo. Está indo muito bem o programa. Uma pergunta: se o Eduardo tem conhecimento dos moradores em estado de rua em Descalvado e também nas cidades da região como Porto Ferreira, Wagner Bastos, vereador. Tem alguma ideia, Du? Como é que anda? Eu vi, aqui em Descalvado, eu sei que a Ciência Social corre atrás disso direto, né? E eu estava ouvindo o programa da Morada de Araraquara, e o cara, o Madalena, né? O programa do Madalena lá, isso, o cara sim. regional e tal. Sim, Madalena. E o Edinho estava dando um depoimento sobre isso, na verdade. E o Edinho retratou e comentou uma coisa que pode ser que aconteça na cidade da região toda. Cidades pegando esse pessoal, colocando numa Kombi, numa van e levando para outras cidades. Isso acaba desequilibrando um pouco aquele planejamento que você tem de Nossa. atender esse cidadão em situação de rua. Em Descalvado, antigamente nunca teve tanto. Mas hoje a gente vê algumas pessoas ainda, eu não sei se é situação de rua ou não, mas concentração nas praças, bebida alcoólica, alguma coisa assim. Eu presenciei algumas intervenções da prefeitura recolhendo um pessoal ali do Jardim Novo, tendo que tirar a cama, estrada, o colchão que os caras esparramavam pela praça. É uma situação difícil, Você precisa ter albergue ou Não é só retirar de lá, né? ou levar de novo a inserção da família dessa pessoa, identificar o que é, ou qual o problema. É porque eles não podem retirar dali e levar para outra praça, não por adianta, exemplo. isso não Mas adianta. não resolve o problema. Não né? resolve. Não resolve. Só muda de lugar. Só muda de O lugar, problema, né? às vezes, de cidadão em situação de rua, não é só a moradia, é a questão familiar. complicado. É a estrutura familiar, não é a casa física, vamos dizer E assim. tem né? o que não quer sair da rua. Tem. Já vi casos Tem. assim. Não adianta, ele Não volta. adianta. É uma situação volta. complicada, né? É uma situação complicado. complicadíssima. Agora, né? assim, qual é a melhor Agora, política para isso? É Então, difícil, cada aí que situação tá. é um caso. Isso não é Exato. uma solução padrão.
Porque você tem um cara que é desempregado, você tem um cara que é viciado, você tem um cara com alcoolismo. Uma situação Cada um ali É está uma com seu situação motivo, delicada, né? né? Cada um está com seu Delicado. motivo ali. E cidade menor, quanto menor, isso é mais impactante, né? Mais chocante É para a verdade. população, porque às vezes você conhece o cara que está É, nessa situação. justamente. Isso Exato. choca a Boa gente, colocação, isso, né? Du. Às vezes você até conhece a pessoa que está naquela situação ali, verdade. né? Exatamente. Complicado. É verdade. Ô, Eduardo, agora eu quero agradecer o João Vitor, aqui do Jardim do Lago, aqui pertinho da gente aqui. O João Vitor tá aqui dizendo o seguinte: gostei do programa. Mandar um abraço lá pro João que tá ouvindo a gente. Obrigado, João. João- Nós contamos também com as sugestões de vocês. no Isso, programa, né? claro. Ó, A pauta pode ser feita por vocês também. Começou agora aqui um montão de gente já perguntando aqui no Zap, que bacana. O João da Silva, do Morada do Sol. Bom, ó, o João disse o seguinte: você vai conseguir ser imparcial por ter trabalhado com o prefeito Becão Risquini? Você não vai proteger ele. Olha, foi direto e reto aqui, Du. Você não foge das o respostas. É o João da Silva, do Morada do Sol. Ô, João, antes de trabalhar 2 anos com o Becão, eu trabalhei 38 no governo de estado. Sabe quantos governadores eu já passei? Um monte, né? E quando a gente se propõe a fazer comentários de fatos, a gente tem que realmente ser isento. O Becão é meu amigo de 40 anos, né? A fase da minha vida, eu tenho 60, conheço o Becão desde os 15, 45 anos. Tanto eu não tenho compromisso e de defesa do Becão que eu saí da prefeitura em outubro do ano passado. Então, às vezes, quem não sabe ainda, eu fiquei, Tá sabendo eu agora. fiquei secretário Isso. até o dia 31 de outubro e por causa de outros projetos eu acabei deixando. Mas faço crítica. As maiores críticas que eu faço pessoalmente eu e ele. Ajuda nos projetos que precisam fazer, mesmo fora da prefeitura, eu faço ajudando a equipe dele. E são construtivos. Como né? faço para outros, como fiz para outros. Eu tenho fotos aí antigas lá na Desenvolve SP em São Paulo atendendo. Eu tenho foto com o Panoni, com um deputado, com vários deputados, tenho foto com ele aqui em São Carlos. Tenho essa questão, quer dizer, você tem os lados que você trabalha e não trabalha por convicção, não por... Se é em prol da população, pode ter aquela crítica construtiva para ajudar a população, né? Então, Claro. tem que chegar e falar, né? Claro. E dar opinião realmente. Mas é bom, viu, Eduardo? É isso aí. É bom esclarecer para o ouvinte, né? Essas perguntas aqui são bem interessantes. Obrigado, João da Silva, aí, que fez a pergunta pra gente. Agora, o Cristiano é do São Sebastião. Parabéns! Pelo menos alguém teve coragem de falar sobre a Câmara e a sua reforma também. Aí, parabenizando que você falou da Câmara lá. Eu acho um Reforma. fato importante, a gente tem que saber. Porque lá na Câmara é dinheiro público também. É parte do orçamento de descalvado que a prefeitura passa para a Câmara, fazer a administração do seu orçamento. Então também é dinheiro público. Então o vereador que tem o dever de fiscalizar o executivo, ele tem o dever de fiscalizar também o poder que ele atua. Então tem uma pergunta legal para fazer. Todos os vereadores foram consultados dessa reforma, todos foram a favor, Verdade. todos eles estão de acordo com o que está sendo feito, estão de Interessante. acordo com o valor que for gasto. A gente pode apurar isso. Interessante Porque é uma essa decisão pergunta. da mesa, mas são 11 Exato. vereadores. todos Até estão O de que cada um pensou, né, Edu? até vale a pena. De cada um Se deles, tiver- né? tiveram Cada tiveram opinião. oportunidade de se manifestar com o presidente e os integrantes da mesa, uma coisa que vale a pena a gente saber. Ó, o Luiz, olha, a audiência nossa no Morada do Sol é sempre sensacional, né? A audiência maravilhosa do Morada, agradeço a todos vocês. O Luiz do Morada do Sol disse, ó, olha, o prefeito não é ruim, não é ruim. Ele tem que mandar mais, opinião do Luiz, hein? Vamos lá. Do Luiz e a minha. Algum comentário, Dudu? Do Luiz e da minha também. Você também vai nessa? Porque assim, Luiz, o prefeito, na verdade, é o comandante. E eu diria para você que hoje 80% do que acontece na cidade é a equipe do prefeito que faz. O prefeito tem um desejo, mas é o secretário, são os diretores, são os funcionários públicos, servidor público, que está precisando de uma revitalização no conceito de servidor público, na minha opinião. Na minha opinião, eu já vi diretor, pode falar o nome. Eu já vi o Carlinhos Barbalho, que é diretor, sentar num caminhão e sair dirigindo porque não tinha funcionário. Então, assim, a equipe do prefeito tem que estar afinada e tem que estar alinhada para o mesmo objetivo. Senão, a equipe, do mesmo jeito que eleva o trabalho do prefeito, ele desmonta o trabalho do prefeito. Senão vai desbalancear tudo. Mas no caso do Becão, Complicado. vale a pena um tapa na mesa, sim. Tem situação que tem que dar um tapa na mesa, sim. Tá, não, é assim que eu quero, é assim que vai ser feito. Tem que ser feito. E você tem propriedade pra falar porque você teve lá, né, Edu? Então Sim. você Você sabe como é. Você sabe como é que funciona, Claro, como é que é, né? assim, qualquer coisa que eu fiz na época que eu fiquei secretário, eu discuti com o Becão antes e fiz da melhor maneira possível.
Quando você não está mais afim de fazer, ou quando você não quer compartilhar do objetivo do prefeito, se afasta, entendeu? Não foi o meu caso, mas tem gente que fica lá porque eu vou ficar aqui nesse cargo, vou ficar aqui e não é por objetivo, não é para ajudar a cidade. Tá lá ocupando um cargo. Tem hora que tem que dar um tapa na mesa. Tem hora que dá um tapa na mesa, sim. Que bacana, quer dizer que todo sábado, Mônica, vamos ter esse show de informação aqui, Câmara em Destaque. Ô, Eduardo, parabéns. Muito bacana, a nossa produção, nossa direção também, parabéns aí pela iniciativa, um programa realmente muito bacana para tirar as dúvidas. E você falando de uma forma assim, bem simples para a população entender todos os detalhes do que acontece. Então, parabéns pela estreia. E agora, sabadão que vem, já é o nosso sócio aqui para mais um Câmara em Destaque, Edu. É isso, então assim, compromisso está aqui todo sábado, mas toda segunda lá também. Tem que estar ao vivo lá para ver. Tá lá já pra... Tem que acompanhar. Isso, acompanhar lá ao vivo. Até porque pode ser que eu receba críticas ao vivo dos vereadores lá. Isso faz parte da democracia, faz parte do debate. Então estou aí com vocês, espero que a gente consiga conduzir esse programa de uma maneira satisfatória, que tenha aproveitamento da população para conseguir detalhes daquilo que vem acontecendo na política e o que acontecerá nesse ano importante para a gente aí. Um abraço, obrigado, gente. Foi muito bom aqui, a estreia muito bacana mesmo, sabadão também. Mônica, dá aquele tempinho para fazer aquela passagem lá no estúdio, pode ser? Pode ser. Agradecendo Eduardo Sajorato, parabéns pela estreia, obrigado. Estaremos então no próximo sábado no Jornal da Regional com o quadro Câmara em Destaque para vocês. Vamos aguardar a próxima sessão de segunda-feira para saber o que vai acontecer. E no sábado nós estaremos aqui então com o Eduardo Sajorato no Câmara em Destaque. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima live.